Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Maverick Experience. Eu estou aqui com a Paula, maravilhosa, deusa, psicóloga que trabalha na área de psicodélicos já para o Instituto Faneros. Paula, se você quiser se apresentar um pouco, falar sobre o trabalho que você está fazendo, sinta-se à vontade. Sim. Ai, primeiro agradeço demais o convite por estar aqui, mana querida. Ai, saudades. Ai, muito bom te encontrar e muito bom ter essa oportunidade, né, de trocar um pouco, como nós costumamos fazer. Eu fico muito feliz. Falar um pouco, né, da minha história. Acho que primeiramente sou uma curiosa, né, uma artista, psicóloga, terapeuta de Ayurveda também, estudante das medicinas internas, orientais e psiconauta. E na última década venho estudando bastante, né, a pesquisa psicodélica, mas também o uso ancestral dos psicodélicos, um interesse antigo meu. Então, tenho estado nesse campo em diferentes formas, mas principalmente apoiando o Instituto Faneros na formação de terapeutas para atuarem no plano das pesquisas psicodélicas no Brasil. Então, esse é uma das frentes do trabalho, mas também atuo no dia a dia, no meu consultório, né, atendimentos clínicos, integração psicodélica também, então muitos atendimentos para pessoas que fazem diferentes usos dos psicodélicos e de alguma forma buscam ou precisam de algum apoio psicológico antes e depois da experiência. Então também faço esse tipo de acompanhamento e os atendimentos com a Ayurveda, né, terapias corporais, que também eu acho que é uma parte bem importante do meu trabalho integrativo. Então, um tanto de cada coisa. É um combo de mulher. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar um pouco sobre o seu trabalho e sobre a sua personalidade também, né, que tem muita coisa aí, quanto mais cava, hoje a gente vai falar do Jung. Eu vi uma frase essa semana do cara falando que quando a gente lê o Jung, é tipo um tapa na cara que demora um tempo para você voltar a se integrar tudo que ele fala para Aham. sua vida. Então, a gente vai mergulhar hoje na sombra. É uma pergunta que me veio, eu não sei se eu já te perguntei isso. Para quem não sabe, eu conheci a Paula na Psychedelic Conference, né? Como é que foi? Uhum. Psychedelic Science Conference Psychedelic em Science. Denver, Aham. foi amor à primeira vista, a gente já se clicou e Sim. conversou. Eu não lembro de ter perguntado quando que surgiu os psicodélicos, se foi antes de você ter estudado psicologia ou se foi depois que você Uhum. começou nessas jornadas, foi pessoal, se foi profissional. Sim. Bem, os psicodélicos eles surgiram antes da psicologia, né? Eu era uma adolescente que gostava bastante de música, cinema e interesse na contracultura dos anos 60, 70, rock progressivo. Então, ficava muito impressionada de como aqueles artistas eram capazes de produzir aqueles sons que mexiam tanto comigo. Daí eu fui atrás das histórias e fui descobrindo a literatura psicodélica. E aí fui me interessando por experimentar diferentes estados de consciência. Então, acho que por isso realmente que me sinto uma psiconauta, né? Navegante aí da consciência, da psique. E aí, de alguma forma, eu achei que estudar psicologia poderia me ajudar a estudar os psicodélicos ou estar próxima dos psicodélicos. E foi uma atitude, assim, ingênua mesmo, de adolescente, mas ao mesmo tempo, acho que de alguma forma isso se confirmou, porque de fato ser psicóloga me abriu portas, assim, muito importantes que contribuíram para eu poder estar aqui hoje. Então, é, foi mais ou menos assim. Aí tem toda uma outra história da infância também, que antes eu queria ser médica, queria ser neurocirurgiã, falava para minha mãe quando era pequena que eu queria ser neurocirurgiã, sendo que eu nem sabia o que essa palavra significava. Então, às vezes, eu fico com a impressão de que eu acabei me tornando, né, uma neurocirurgiã que trabalha num campo sutil, assim, e fazendo isso através do corpo, né? Uau! Sim, é exatamente o que você estava dizendo. Ô, Paula, como você acha que você estava à frente do seu tempo, né? Em outras palavras.
Pensar, conhecer Ai. os psicodélicos antes, anos atrás, já é assim, você já é a Hum, curiosidade, é a sagrada curiosidade que o Einstein fala, né. sim. E eu acho que, essa o que eu vejo, né, escutando você falar, é um desejo de conhecer a si mesma. Uhum, É pra sim. conseguir ajudar outras pessoas nesse processo de descobrimento delas mesmas, você precisou ir nessa jornada do herói de conhecer, de saber o que que é esse cérebro que eu tenho, como é que eu posso explorar, não Uhum, só, o cérebro no sentido físico, mas e o campo sutil, e ter essa aham, outra área que é inexplorada, na verdade, né. sim. Eu estava tem uma pergunta, acho que foi o Michael Pollan, alguém perguntou: "Mas como é que, o cérebro funciona sob efeito de psicodélicos?" E aí, o Michael Pollan falou: "A verdade é que a gente não sabe como funciona nem quando tá sóbrio, a gente ainda Uhum, tá chegando lá para pesquisar os mistérios do cérebro". Então, sob efeito de psicodélicos, assim, é uma outra área que aí tem mais desconhecido ainda, que aí a uhum. gente entra na parte da sombra, do desconhecido, Aham. né, e Mas eu aí hum. não, exatamente, eu queria só complementar o que você falou, do mistério, né, eu acho que de honrar o mistério, então acho que sou profundamente, humilde, assim, sabe, perante ao mistério. E, em geral, a gente vê na literatura psicodélica que tem 3 fatores principais que definem, né, como vai ser a sua experiência com o psicodélico. Então é o set, né, de mindset, então é como você está naquele momento, né, o setting, que é o que está ao seu redor, em termos de espaço físico, pessoas, luzes, cores, sons, né, quais são as circunstâncias ali, a dose, né, então qual a dose você vai utilizar daquela substância, então fala-se desses 3, né, e aí quando me perguntam: "Ah, como que eu posso saber como vai ser a minha experiência?", aí eu falo desses 3, eu falo: "E o quarto?", que para mim talvez seja um que é mais importante, é o mistério, né, é o respeito àquilo que a ao movimento de forças, aquilo que está para além do que a nossa consciência, o nosso ego consegue, captar, processar diretamente, né, então os vetores e as forças invisíveis. Então, para mim, né, esse respeito ao invisível é fundamental. Uau! E ouvindo isso de uma psicóloga, sabendo do mundo acadêmico, de como é que, quando você entra na faculdade, que assim, você está mexendo com a mente de uma pessoa, como você é colocada, né, no mundo acadêmico, naquela caixinha de você precisa pensar dessa forma, porque se você não pensar então exige muita coragem de você, de Aham, explorar também essa área e de ter essa humildade de não é assim, assim, assado que funciona", e saber que tem um quarto componente que está fora de uhum, controle. Basicamente, que muito da experiência psicodélica são características do feminino, que é a escuridão, o desconhecido, o mistério, o uhum, inesperado, é a caixa da Pandora, tipo, a pessoa fala: "Mas aham. como é que vai ser a minha experiência psicodélica?". A gente pode explicar de setting, mas tem esse quarto componente que é tipo, a gente não tem a menor ideia. E se a gente É, tiver é. humildade o suficiente, realmente a gente não sabe, até mesmo de descobrir quem a gente é como ser humano, o que que a gente está fazendo aqui. Por mais Uhum, que eu tenha estudo, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que nada sei, né. E ter essa aham. humildade de falar: "Eu realmente não sei". É, e por isso que é tão importante, assim, né, considerar uma preparação, né, para ter uma experiência psicodélica, né, porque quando a gente fala de integração psicodélica, a gente pode estar falando de integrar os psicodélicos na vida, ou a gente pode estar falando daquele processo que é feito para falar do que aconteceu na experiência psicodélica. Mas a verdade é que esse processo começa antes da experiência psicodélica, porque aí você fala para a pessoa: "Olha só, você está pronta para talvez ver coisas sobre você que você não sabe? Mistério, né. Como que é isso para você? Como que é para você a possibilidade de descobrir coisas novas sobre você que talvez não sejam, agradáveis ou talvez acessar memórias que você não tem acesso e que podem ser dolorosas. E aí explica, né, que isso vai ser feito num contexto seguro, que o psicodélico justamente abre essa possibilidade de você revisitar cenas, emoções, e processos mais difíceis, enxergar sombras a partir de um lugar mais amoroso, né, mais empático, mas ainda assim pode ser muito desafiador. Então eu acho que realmente, assim, respeitar
esse componente do mistério, né, daquilo que eu não sei, daquilo que está na sombra, daquilo que não é visível. E algumas coisas, às vezes, precisam continuar, né, lá. Então, quando eu permito que alguma coisa venha à luz, pelo que eu estou me responsabilizando também, sabe? Eu Uhum. estou dizendo sim para o quê, né? Eu Aham. tenho corpo para sustentar esse acesso, eu tenho corpo para fazer essa travessia, e se eu não tiver, vou Não, e adquirindo pedir ajuda recursos no também, porque eu caminho, vejo que, né? como a gente tá nessa era, desculpa te cortar, mas a gente tá numa era onde a gente tá lendo muito livro de psicologia e Uhum, autodesenvolvimento. Até a minha psicóloga falou esses dias, ela falou assim: "Eu queria que você parasse de usar o vocabulário e vamos tratar da coisa em si, ao invés de você, ah, minha criança interna", até mesmo esse vocabulário é você se autodiagnosticando, e isso tá te causando mais dano do que tá te ajudando, porque eu acho que a gente tá tendo acesso a uhum, tanta coisa que a gente acha que sabe. E também uhum, da experiência psicodélica de saber as nossas capacidades, porque se tá no meu inconsciente, a perfeição do universo, de como o universo funciona, tem uma razão pela qual tá lá no inconsciente. Eu tive uma uhum, experiência psicodélica que eu vi um abuso de um tio meu, que eu lembro de ter saído da experiência e falado: "O que que eu faço com esse material?". Como é uhum, que eu vou pra frente? Obviamente que eu trouxe pra terapia e sim, tudo, mas assim, foi uma coisa que eu não estava no momento certo pra ver, eu vi muita coisa de uma vez, e eu não tomei tanto, né, o cogumelo, mas me mostrou tudo, que do ponto que eu saí, eu falei: "Realmente, talvez deveria ter ficado lá, porque eu nem sei o que fazer com esse material, porque eu já tinha outras coisas". Então assim, da gente de ter essa humildade também, de saber o que tem no nosso prato. Se já tem comida no nosso prato, vamos digerir isso e saber as nossas limitações e pedir ajuda de um profissional. Né, uhum. porque como tá todo mundo É, agora tomando, ai, tá meio que banalizado, e a gente vê que essa banalização leva à ilegalidade, porque a gente já viu o que uhum, aconteceu nos anos 60, os anos 70, são uhum, crianças brincando com fogo. Então, uhum, essa perfeição do mecanismo da nossa mente, de como o nosso cérebro funciona, tem uma razão pela qual tá lá no inconsciente. Então, uhum, você não mergulha, no oceano, no meio do nada, sem saber nadar, né. Pra entrar uhum, numa experiência psicodélica, você precisa fazer uma mala, você não sabe se vai estar nevando, se você vai para o Caribe, uhum. você não sabe quais ferramentas você vai Muito precisar bom, para ir para adorei, essa amiga. experiência. Não, você não sabe se você precisa de roupa de neve, se você vai ter hipotermia, porque os cogumelos te levam lá para o fundo da terra. Você não sabe se vai ser uma experiência do LSD, leva umas bolhas para fazer, ou leva um bambolê, né? Que o LSD para mim é mais uma experiência assim de uma criança. Então você não sabe que ferramenta levar. E aí você pode pack, né, a sua mala de acordo com certas coisas. Ah, deixa eu levar isso, que talvez eu precise daquilo, mas precisa ter um certo preparo. Você não vai para Antártida, no meio da Antártida, sem saber o que que você vai levar para lá. Lá na Uhum, Antártica, tá nevando. Você não vai uhum, lá com roupa para que você vai para o Havaí. Então, uhum, eu sempre falo que a parte mais importante da experiência psicodélica é a integração e a preparação. Não é o momento da experiência em si, porque uma vez que você tá na experiência, você tá nesse quarto elemento de que você não tá no controle, em outras palavras, e né. aí, às vezes, é bem sofrível perder o controle na hora da experiência, né. Principalmente Às para as pessoas mais rígidas, né, que Uhum, têm medo da experiência psicodélica. As pessoas sim. que têm medo da experiência psicodélica, elas estão com medo delas mesmas, né, em outras. É, sim. É, e o que você estava falando foi muito legal, assim, de saber, sustentar o que tá no, né, comer primeiro o que está no seu prato, porque você falou do Jung, né, e eu trabalho, muito orientada pela psicologia analítica, que é o Jung e os pós-jungianos, né, e o Jung, ele não era a favor do uso de psicodélicos, né? Eu estava escrevendo sobre isso recentemente na minha monografia, né, da pós, que foi sobre integração psicodélica e psicologia analítica. E aí tem uma hora que, né, eu fui pesquisar isso e realmente o Jung, ele não era a favor do uso dos psicodélicos, porque ele entendia que os psicodélicos, eles realmente poderiam abrir caixas, abrir lugares que você não está preparado para lidar. Então era interessante, porque quando ele falava lá naquele contexto, ele já estava pressupondo que não haveria uma preparação e uma integração. Então muitas vezes tem essa polêmica aí no mundo junguiano. Não, mas o Jung é contra os psicodélicos. Não, mas a obra inteira dele é uma grande viagem psicodélica. Como assim o Jung não era contra os psicodélicos e não sei o quê? Ele viajou pelo mundo inteiro.
Então, realmente, assim, oficialmente não tem relatos, né, dele usando psicodélicos diretamente, mas quando você vê a obra dele, você vê que é uma obra que fala de uma grande descida ao inconsciente, né, que é o que ele traz sobre isso. Então, essas descidas ao inconsciente, elas podem ser feitas com diferentes, por diferentes caminhos. Os psicodélicos é um deles. E ele falava: acho que forçar um caminho, né, rasgar um caminho que não foi aberto naturalmente. Aí fica a pergunta, né, o que que é natural, o que que não é, né? Esse próprio conceito de natural né, questionável. Então, se a sua consciência está expandindo por esse lugar, você pode se perder, você pode não dar conta daquilo que você está mexendo. E aí, Uhum. por isso ele falava, por isso eu não acho seguro o uso de psicodélicos. Mas é isso, daí os pós-junguianos já vão trazendo essa visão, já falando, então agora a gente pode pensar que não é que o Jung era contra os psicodélicos, né? Ele estava preocupado com os possíveis danos dessa experiência, que é real, né? E é interessante que quanto mais eu estudo sobre psicodélicos, e a gente pensa que assim, nós trabalhamos com psicodélicos, estudamos o tema, eu sinto que quanto mais eu estudo, mais eu me torno contra todo mundo fazer. Eu me vejo Uhum. gravando vídeos falando não use psicodélicos, porque a forma que está sendo utilizada agora é exatamente porque é, é, essa abertura para esse desconhecido é um sótão, né? É uma morte, primeiramente, porque para você descobrir terreno novo, você Uhum. precisa, né? Essa expansão que acontece quando a gente mergulha nessa sombra é um trabalho muito profundo que a maior parte das pessoas. Porque se a gente pensar a sociedade do jeito que tá, a verdade é que a gente não tá conseguindo lidar com a sombra, nem sóbrio. Aí Uhum. bota sprinkle psicodélicos ali no meio. Uhum. Qual Sim. é a probabilidade de que conseguiremos lidar com a experiência psicodélica se a gente não está conseguindo lidar com essa sombra nem sóbrio? Uhum. E aí a gente Uhum. vai trazer mais sombra ainda, porque a gente já lida com essa sombra da dualidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Na Inteiro, né? experiência psicodélica, o material, a matéria-prima é muito mais da sombra. Então, qual as chances da gente sobreviver às experiências psicodélicas se a gente não está conseguindo nem lidar com o sóbrio? Então, Uhum. de certa forma, eu concordo com Jung. Não que a gente precise parar de usar os psicodélicos, mas Uhum. a gente precisa repensar e pensar duas vezes antes de entrar numa experiência psicodélica e cada dia que passa, eu vejo que precisa de mais terapia, precisa de mais psiquiatras, precisa de mais integração. E Uhum. a gente está na sociedade do. Estamos isolados, né? A gente tem esse falso senso de conexão. A internet é ótima, mas cada um está no seu mundinho, passando pelas coisas. E a gente, como a gente está estudando tudo isso, a gente acha que lida, né, com as coisas. Não, Uhum. eu tenho capacidade de lidar com isso, não tem Eu entro na experiência psicodélica e o que está acontecendo, que eu estou vendo, principalmente, eu acho que você vai ressoar com isso, o pessoal do field, dos psicodélicos, Uhum. conversando com as pessoas carregando aquela puta sombra e, tipo, quando que você vai integrar tudo isso? As Uhum. pessoas estão carregando, o ego delas está ficando maior ainda, o ego espiritual. Uhum. E aí tem toda É. aquela bagagem de que não, eu entendo, eu consigo tomar 5 gramas no escuro e blá blá blá. Não. Você Uhum. conseguir é uma coisa, integrar essa sombra Uhum. que vem com 5 gramas de cogumelo Uhum. outros É, 500. E para falar aqui, meu amigo, como pessoa, você tá tendo um shitty behavior, né? Pelo amor de Deus, se você tivesse capacidade realmente de tomar, você integraria tudo isso e você seria uma pessoa melhor, porque eu tô vendo não só do campo dos psicodélicos, mas do campo espiritual, que tá virando toda essa Uhum. sopa de um monte de gente não integrando a sombra e Uhum. gerando. Birrando, Não é né? nem vitimismo, é gerando essa sombra e a pessoa achando que ela tá abafando quando ela carrega mais coisas ainda do que ela quando ela começou essa jornada psicodélica. E eu acho que você vai ressoar Isso, com isso isso também. é muito forte, né? Isso é muito forte. Isso é um tema que já me atravessou diversas vezes, tanto na vida na comunidade psicodélica, no consultório, na minha vida pessoal, enfim, em geral, assim, né? Porque realmente vai se tornando um estilo de vida, né? E aí, quando se torna um estilo de vida, onde é que você se apoia, né? E de novo, não julgo os usos que as pessoas escolhem fazer. Né? Eu sou, né, me considero uma redutora de danos, então realmente assim, eu não, esse jeito é melhor, aquele jeito é pior, mas assim,
lembra que de alguma forma é uma cirurgia que você está se propondo, sabe. E às vezes você pode não ter os efeitos, assim, gritantes, né, nítidos na sua frente, mas mexe em todo o seu campo, mexe em Não, e toda precisa ser toda a falado, né, precisa ser cultura, né. falado. Porque É. uma vez que Hum. entra na jornada dos psicodélicos, tudo é paz e amor e traz luz. Não, não, tem toda uma sombra que é Uhum. trazida também e ninguém tá Sim, falando dessa sombra. sim, sim, Acho que trazer exato. essa sombra pra luz, começa por aí, falar sobre, Uhum. né. É, e eu fico com a sensação de que, aprender a lidar com tudo isso sóbrio, né, que você falou, é a integração. Uhum. Então, para mim, a minha maior escola são os relacionamentos, sabe, são os afetos, são as relações interpessoais, assim, e a relação comigo mesma. Então, esse tema, né, relacionamentos, assim, relações, é um tema que, para mim, é a maior escola, assim, né, então Vamos mergulhar aí, vamos é, procurar. é os psicodélicos, de alguma forma, assim, eles também atuam como uma inteligência, sabe, uma inteligência que pode ser muito eficiente, muito, um suporte, né, um campo de criar um campo de conexão com o seu coração para que você possa, realmente se relacionar consigo e com os outros, né, de uma maneira mais honesta, mais genuína, né, sabendo dar os seus nãos, os seus limites. Eu acho que os psicodélicos também ensinam muito sobre colocar limites e a gente poder, fazer o dever de casa nas relações, né. É porque Então os relacionamentos, eles vão mostrar pra gente onde a gente tá. São é, espelhos. E é. aí, não adianta tomar psicodélicos, e aí você olha para os relacionamentos e fala: "Nossa, será que eu realmente me tornei uma pessoa melhor?" E aí tá Uhum. todo mundo errado. "Ah, eu brigo com a minha mãe, eu brigo com não sei o quê", e você olha pra pessoa e fala: "Será mesmo que eu tô me tornando uma pessoa melhor?" Porque, deixa eu perguntar para as pessoas em volta Reflita. de mim, porque às vezes eu tô só, eu falo da experiência psicodélica como, tipo, eu mudei para essa casa nova, aí tenho caixas para abrir. Aí eu abri as caixas, coloquei tudo no lugar, isso é a vida, a gente descobre mais ou menos por uns 25 anos, o cérebro tá formado, a gente já desempacotou as caixas, né, já botou os móveis tudo no lugar, aí a gente Uhum. começa a jornada psicodélica, que presumidamente tá todo mundo começando depois dos 25, né, algumas pessoas provavelmente antes, mas enfim, né, o cérebro tá formado para cientificamente falando por aí, né. Eu comecei minha jornada com 24 anos. Uhum. Mas, aí o que acontece a experiência psicodélica, ela começa a trazer mais caixas. "Olha, chegou esse brinquedo novo, nossa, chegou esse aonde que eu vou colocar isso?" Aí Uhum. aí chega mais caixas. Aí você não abre aquelas caixas, aí você enfia as Uhum. caixas ali, você nem sabe o que que tem dentro das caixas, que lugar que vão aquelas coisas, aí você faz outra experiência psicodélica, aí chega mais caixas. Do ponto onde você só tem caixas na sua casa, você não tá aproveitando a casa, você não consegue nem sentar no sofá, e as caixas não estão sendo desempacotadas, que é o trabalho da integração, e você acha Uhum. que tá abafando, porque você consegue tomar, e aí vem o ego espiritual, não, eu consigo tomar 10 gramas, eu consigo tomar não sei quanto de LSD, eu consigo 5 experiências de ayahuasca em um mês. Aí a caixa tá lotada, a casa tá Uhum. lotada dessas coisas e não tá sendo integrado. Sua vida, a qualidade da sua vida não tá melhorando. Isso é uma coisa É. que eu falo da minha própria experiência. Será que eu tô Uhum. trazendo mais caixas para minha casa ou será que eu tô abrindo espaço, desempacotando e colocando no lugar para que a minha casa, que é o meu corpo, seja um lugar habitável para mim e para as pessoas que eu tô recebendo na minha casa, que são esses relacionamentos. Como é que eu vou receber Uhum. alguém na minha casa se a pessoa não consegue nem passar pela porta, porque tem um monte de caixa ali? Então, Uhum. grande parte do ego espiritual é carregar todas essas coisas e achar que tá abafando e a gente não consegue ver que tem várias caixas para ser desempacotadas, que é o trabalho da integração, e aí a gente Uhum. traz mais caixas, e aí fica nesse loop, né, que se Uhum. você não tem discernimento e consciência, e essa autorresponsabilidade, você se torna uma pessoa amarga, porque imagina enfrentar a sua sombra todos os dias. Alguém esses dias estava conversando comigo, não sei se foi minha irmã, e aí eu falei: "Eu não quero falar sobre isso agora. Eu não quero porque eu tô de TPM, eu tô com outras coisas, e eu não posso falar sobre isso agora". E eu vi que eu colocando uma boundary, um limite meu, não posso abrir uma outra caixa agora, que eu sei que você quer me trazer essa coisa nova, Aham. e eu Sim. me vejo também de muitas vezes ter entrado em experiências psicodélicas e aberto novas caixas aonde ser honesta comigo mesma, né, então tem esse discernimento, essa humildade também, de ver que são Uhum. é uma cirurgia, é algo delicado, quando você tá tocando no seu cérebro, é Uhum. assim, é minucioso, é tão frágil, qualquer coisa que você coloca ali, porque a pessoa pensa que: "Ah, o psicodélico veio e trouxe só luz". Não, ele, quando você afeta o sistema, eu estava mexendo no jardim hoje, e eu vi que é todo um sistema, tem minhoca, tem umas baratas, tem um monte de
criaturas que quando eu puxo uma coisa, eu tô afetando a vida das joaninhas e tô afetando a vida de um sistema Uhum, todo. O nosso corpo, ele é um sistema. Se eu mexer em uma coisinha, o sistema inteiro está sendo afetado. Só que a gente tem essa ingenuidade, essa inocência de achar que é uma coisa fácil de só tomar e vai resolver a pílula psicodélica, a pílula mágica. E não, você está mexendo num sistema todo. E é um sistema imaginário, não é um sistema igual o jardim que eu consigo ver. É um sistema que virtual. está construído dentro da nossa imaginação. A nossa identidade fictícia que a gente tem da nossa Uhum, persona é algo imaginário que foi criado. Então, os psicodélicos, eles não mexem numa crença pequenininha de, eu achei que joaninhas laranjas eram só machos e a fêmea. Olha, descobri isso. Não, é uma coisa que tipo, talvez Deus não existe. Talvez. Então, assim, uhum, essas crenças que mexem na fundação de quem a gente é como ser humano. E até uhum, falando uhum, disso, me traz a consciência e a responsabilidade de quando eu uso para mim mesma também. com É, certeza. Uhum, porque eu já caí nisso, e aí eu imagino e a gente, com toda essa bagagem, esse conhecimento, a gente ainda cai nessa de mais experiências. Imagina as pessoas que nem têm esse conhecimento que a gente tem. Então, eu acho importante, e aí eu acabo virando a chata. Eu não sou o tipo de pessoa que fala, faz isso ou faz aquilo, mas eu falo da minha própria experiência, que é algo que a gente precisa tomar cuidado uhum, com o que a gente coloca no nosso corpo. São coisas uhum, básicas, né? E uhum, você, eu acho que como psicóloga, mais ainda, né? uhum. Realmente me reverbera bastante em mim essa sua fala, porque já vivi bastante isso, né? Então, inclusive, gravei um documentáriozinho, um filmezinho de 11 minutos que está no YouTube, inclusive, chamado Evoking Ori, que eu falo sobre narrativas sobre experiências psicodélicas não integradas, né? Então, eu conto sobre isso, assim, sabe? Sobre a minha experiência pessoal de não ter integrado diversas experiências que eu tive. E realmente, assim, né, trabalho, né, para que, como redutora de danos nesse sentido também, de ver o que que pode causar, não só o que causou em mim, mas o que causou, sabe, em muitas pessoas que eu já acompanhei também. Então, assim, para mim, falar sobre isso, educar sobre isso, é muito importante, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas assistirem. Vamos mergulhar em relacionamentos, Vamos. os nossos Então, espelhos. exato, exato. Aí é isso. Daí você, às vezes, vai lá no trabalho de ayahuasca, aí perdoa todo mundo. Ai, nossa, perdoa a mãe, perdoa minha ex, perdoa meu ex, perdoa, ai, meu pai, não sei o quê, o meu irmão. E aí fica aquela coisa toda, né? E aí depois expandiu o coração, tá daquele tamanho grandão, E voltou. e aí volta. E aí você volta para suas relações. E em muitos casos essas relações não estavam lá com você enquanto você estava. Uhum. E Quantas vezes aí? eu já saí de experiências psicodélicas, aí eu mandei mensagem para as pessoas. Teve uma pessoa muito próxima de mim que eu falei, nossa, eu te amo muito, isso é muito importante para mim. A pessoa respondeu, literalmente, ok. Aí eu falei, uau, 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 meu coração abriu, mas o das pessoas não. Realização profunda. Ok. Isso aí também. Isso é muito importante que você falou. Realmente, o coração. Eu costumava fazer experiências de ayahuasca com a minha irmã, né? Uhum, E eu saía toda a experiência de ayahuasca que eu tinha, eu saía de lá falando para ela desculpa por ser uma Shiri irmã, né? Eu falava, nossa senhora, é o jeito que eu te trato. E aí voltava, logo voltava ao meu padrão. Porque uhum, novamente a imagem, né? Essa imagem que a gente tem durante a experiência psicodélica, a gente se vê como essa criatura iluminada, paz e amor. Só que depois a uhum, gente volta para o nosso normal. Se não houver o trabalho da integração, a gente vai voltar para a mesma pessoa que a gente tinha visto antes. Então, uhum, existe um uhum, puta trabalho de mudar quais são as novas ações que eu vou ter no meu relacionamento agora, que eu realmente vou mudar, vou começar a falar que foi um uhum, hábito que eu passei para os meus pais, né? Passei a falar para eles que eu amo eles. Eu nunca tinha falado antes, eu nunca tinha falado isso para. No final da ligação, eu comecei a jogar hoje em dia, hoje no meio da ligação da minha mãe, eu falei, mãe, eu te amo muito. Então, assim, são coisas que são pequenas, só que se eu não fizer o trabalho da integração, eu vou voltar a ser aquela outra pessoa. O coração abriu, a ayahuasca sai do seu sistema depois de 2 semanas já não tem mais chá nenhum ali dentro e você volta para a pessoa que você é. Então,
esse trabalho da integração e também, trabalho de compaixão com a gente, que a planta, né, ou o fungo, eles mostram a capacidade do nosso coração. Só que Uhum. depois a gente precisa fazer esse trabalho de abertura sozinho. O cogumelo vai lá e abre. Aí depois a gente precisa ver por que que tá fechado, quais são os padrões, Uhum. da onde é que veio, qual que é a raiz do coração ter fechado, como é que eu posso Uhum. mudar. E pode ser que eu vou abrir o meu coração, eu vou me abrir e a pessoa vai falar: ok, como é que eu vou lidar com isso? Será que eu posso me acolher? Eu abri meu coração, eu fui vulnerável, só que a pessoa não soube receber. Será que eu posso me acolher também? Então, todo esse trabalho que é feito, que assim, é meio que a experiência psicodélica é como se fosse um sonho. É. Sonho que, se você não anota as ações, o que que eu vou Uhum. precisar fazer, se eu vou tratar isso com a minha psicóloga, como é que vai funcionar, qual que é uma ação. É igual um livro que a gente leu, se eu li o livro e eu não apliquei nada, eu não aprendi nada. A É. experiência psicodélica é a mesma coisa. Se eu tiver experiência psicodélica e eu sair de lá e eu não tive uma açãozinha, que seja um Uhum. "eu te amo", que eu falei uma vez por semana lá para minha mãe, e não mudou nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. E relacionamentos, quanto mais próximo, eu gosto de falar de relacionamentos, porque quanto mais próximo, os amorosos é onde a gente aprende mais ainda. Quanto mais próximo, é aquele, igual aquele espelho que tá na nossa cara mostrando as imperfeições e a gente. Então, quanto mais próxima a pessoa tá, mais a gente consegue ver. E também tem o outro lado da experiência psicodélica, porque como a gente entrou na experiência psicodélica, eu tomei ayahuasca, nossa, eu vi que aquela pessoa se comporta desse jeito porque ele sofreu muito, ele tem feridas e blá blá blá, eu tenho que ter mais compaixão. Então a gente se torna a pessoa com o coração aberto, easy prey, né? Uma presa fácil de todo mundo que nunca se curou, nunca tomou uma ayahuasca, não tá ou tomou ayahuasca e não tá trabalhando nele mesmo, não tem nenhum trabalho de integração, o ego ficou maior ainda. E aí a Uhum. gente, porque a gente tá estudando muito psicologia, né? E você vai ressoar porque a gente fala sobre os nossos relacionamentos, porque a gente tá, você como psicóloga, eu estou lendo livro de, eu tô lendo agora, não sei se você já ouviu falar desse livro, Psycho Cybernetics. Não. Assim, eu leio sobre psicologia o tempo inteiro. Então, é autoajuda, desenvolvimento pessoal, psicologia. Aí a gente começa a entender mais as pessoas. Aí na experiência, aí vem a experiência psicodélica, aí abre o seu coração. Intelectualmente você já sabe que a pessoa se comporta desse jeito porque blá blá blá, o pai e a mãe fizeram isso, ele passou, o avô morreu. Aí Uhum. vai lá e abre o coração. Aí você se torna uma presa fácil de qualquer pessoa em volta de você que Ah, tá é. procurando cura e não consegue curar sozinho, não consegue integrar. E aí você vai ser a pessoa que acolhe os outros. E aí vem o trabalho da gente saber colocar uma fence, uma cerquinha em volta desse coração que foi aberto. Uhum. Porque ele abre realmente, não fecha totalmente igual antes. Eu lembro, a minha primeira experiência não foi nem com psicodélico, foi com MDMA. E meu coração parecia que ele estava dentro de uma latinha e ele não conseguia expandir mais que aquilo por conta dos meus traumas, upbringing e tal, tal, tal. E aí depois que eu tomei, eu falei, nossa, meu coração expandiu de uma forma que eu não sabia que eu era capaz de amar Uhum. dessa imensidão e dessa profundidade como um ser humano. Uhum. E aí, quem que me deu essa substância MDMA? Um cara que a gente tinha acabado de começar a namorar, me apaixonei por ele, meu coração se abriu, saiu da latinha, abriu completamente. Foi um relacionamento tóxico de 2 anos e meio, só que meu coração estava totalmente aberto. Aí eu entendi por que que ele se comportava daquela maneira, e blá, blá. E aí começou. Quanto mais eu abria meu coração, mais eu acolhia todas essas pessoas que estavam precisadas em volta de mim. E aí, se a gente não tem essas barreiras, esses limites que são impostos por nós, ou às vezes com a terapeuta que fala, olha, é necessário que você tenha boundaries com pessoas em volta de você, que você tenha limites, né? Que você Uhum. imponha as suas regras nos relacionamentos. Aí a gente vai Uhum. abrindo, abrindo o coração, que são as pessoas, os trabalhadores da luz, que acabam trabalhando só para a escuridão dos outros, né? A gente Uhum. está fazendo esse trabalho, então os psicodélicos eu acho que é uma faca de dois gumes. Ele trabalha nessa abertura do nosso coração, principalmente MDMA, que não é o psicodélico, mas você entende o que eu tô falando? Os Evangélico cogumelos, clássico, né? Mas é. sim, os cogumelos abrem o coração, a ayahuasca abre o coração, e aí a gente vê todos esses trabalhadores da luz defasados, soldados, quase Uhum. capengando, caindo no chão. Então, assim, descobrir essa sacralidade que tem dentro da gente, mas saber proteger também essa sacralidade, né? Porque se a gente tá entrando nessas experiências, nosso coração abre, expande.
como é que a gente está se tratando, né? Como é que a gente está cuidando disso tudo que a gente descobre? Eu quero saber de É. você, de como foi. Porque vários relacionamentos, eu comecei, e aí, como eu sou dos psicodélicos, já começo tomando MD, tomando cogumelos, e aí já abre aqui, e aí você atinge a profundidade muito rápido. Né? E aí Uhum, cria aquele elo com a pessoa que é trauma bonding, né? Que é você está sendo ligada pelos traumas, que você entende a pessoa e como nos proteger nesse caminho. Como ser um uhum, trabalhador da luz e conseguir fazer o trabalho da luz depois de uhum. ter descoberto essa luz dentro da gente. Sim, exatamente. E é isso, para descobrir a luz dentro da gente precisa iluminar a sombra, né? Então, qual é esse limite do eu e do outro? É sempre é uma complexidade, né? Eu acho que da experiência. Eu tava tentando lembrar de uma coisa, peraí, amiga, que é, que você tinha falado né, dessa coisa dos relacionamentos, mas eu fiquei pensando assim. Uma pergunta que eu acho que a gente pode se fazer também, para nós que somos psiconautas, né? Mais da velha guarda, de como que a gente cuida dos nossos padrões, né? Porque quantas vezes a gente observa o padrão, mas a gente não consegue mudar. A gente observa o padrão e a gente tropeça nele de novo. Então é como se a gente ficasse tropeçando nas caixas, né? Na Sim. história que você contou, da casa que você vai enchendo de coisa, né? Então, como que a gente fica tropeçando? Então, você perguntou de mim, na minha história, assim, né? Eu consegui observar alguns padrões, assim, relacionais, e aos poucos fui vendo, fui tomando consciência, mas ao mesmo tempo era uma sensação de dissociação mesmo, sabe? De desconexão de mente, corpo, dualidade mesmo, assim, sabe? Não integração, desintegração mesmo, né? Então, assim, a minha mente entende, mas o meu corpo continua caindo nas mesmas ciladas, mas essa repetição, e aí vai estudar psicanálise para entender por que que repete aquilo que não quer repetir, e aí descobre o inconsciente, descobre que tem forças muito maiores operando do que o eguinho que fica lá se sentindo soberano, né? E aí você começa a entender o inconsciente e saber que a gente está sendo regido por forças, né, muito contraditórias mesmo, né? Então eu sinto Consciente. que os Inconsciente dos psicodélicos padrões eles não ajudam a gente a conscientes. abraçar a nossa própria contradição. E aí, como que a gente, sendo capaz de abraçar a nossa própria contradição e aumentando a nossa capacidade de empatia e acolhendo essas pessoas que, né, estão sentindo essas dores, né, e gatilhando na nossa ferida também de abandono, né, de até mesmo de lugar de gênero, de mulher, né, que foi socializada para esperar que um homem ocupe o centro da sua vida e né, rarará, tudo aquilo que a gente, né, enquanto coletivo, né, buscamos ativamente ir por outras direções, né, construir novos caminhos, novas narrativas, novas imagens para esse inconsciente coletivo também, né, povoar de novas imagens. Então, acho que os psicodélicos eles são capazes de fazer isso e ao mesmo tempo é isso, quando você está numa relação com alguém ou pensando assim, né? Eu acho que talvez para falar desse tema, primeiro, acho que seria importante eu trazer um pouco de como até eu tô me letrando e aprendendo sobre novas formas, até mesmo de falar sobre relações afetivas, né? Então, a própria ideia de colocar essas relações nessas caixas que já trazem muita coisa junto, né? Desde namorada, ficante, peguete, ou marido, ou a amiga, irmã, sei lá, várias coisas assim que muitas vezes vão já trazer uma carga muito grande de muitas, muitas coisas. Então, eu estou repensando sobre tudo isso, né? Acho que não falo aqui de um lugar de pessoa que já chegou lá ou que já entendeu alguma coisa, né, mais complexa sobre isso. Me sinto assim, experimentando e muitos anos testemunhando na clínica, né? No consultório individual, em grupo também, esses processos de relacionamento. Então, acho que até para mim, hoje em dia, tem feito bastante sentido entender relações como afetos, né? E aí, essas relações de afetos, elas me permitem viver esses afetos em rede. O que isso significa? Eu ter pessoas que eu cuido, que eu me importo,
né, que são importantes para mim e que elas estão por perto de alguma forma e cada relação é única. Cada relação tem suas características, né? Cada relação funciona de um jeito, algumas vão se encontrar com outras, algumas vão ter trocas afetivos sexuais, outras não. E ao mesmo tempo isso vem com uma partindo de um pressuposto de autocuidado, de autorresponsabilidade, de ter discernimento com quem você compartilha seu tempo, onde que você coloca a sua energia, né? Então, assim, pensar nessa ideia de uma criação de uma rede de afetos. Adorei Porque a isso. minha rede de afetos, ela é formada, maioria por mulheres, por amigas, sabe, por irmãs. Essas são as pessoas que estão mais perto de mim, assim, Não, e quando sabe. você fala em rede, desculpa te cortar que eu tive esse pensamento agora. Uma rede é uma comunidade. Se uma pessoa não está fazendo algo, aquela pessoa é removida E aí, quando a gente pensa, a gente está num relacionamento amoroso com um homem, e o homem Uhum. aí fica só naquilo, ele não tá fazendo a parte dele, a gente não para pensar que ele tá afetando essa rede, ele tá afetando o tanto de amor que você consegue dar pra sua amiga quando ela te liga ali, porque se ele tá pegando tudo Exato. de você e ele não tá te dando nada, ele tá afetando toda Uhum. essa rede. E é Sim. principalmente a gente, como mulher, que a gente carrega essa responsabilidade de pensar mais nas pessoas, enquanto o homem é mais centrado nele mesmo, Uhum. e falando, generalizando, né? Falando de homem e mulher, mas Uhum. nós, mais femininas, eu posso falar sobre mim, eu me importo com as pessoas que estão em volta de mim. E às vezes eu deixo de ver que se eu tô num relacionamento amoroso com esse homem, ele tá tirando mais de mim, e eu não tô podendo falar pra minha mãe ou pras minhas amigas, então ele tá afetando essa rede. Que Uhum. os psicodélicos trazem essa realização da interconectividade de Uhum. todo, né? Tanto que o poder curativo do psicodélico tá na gente voltar na oneness, voltar nessa unidade, a gente descobrir que a gente está conectado com o todo, que a gente está Uhum. unido, está conectado em vários levels com todo mundo em volta da gente, que o outro também é a gente. Então, Uhum. ter essa ideia dessa rede é uma ótima forma, porque quando a gente não coloca essas barreiras, a gente não consegue suportar essa rede, né? É, Muitas vezes, exato. principalmente da sociedade, de colocar essa imagem do homem e da mulher, e a gente dá muita importância para esse relacionamento e esquece dos outros relacionamentos com as nossas amigas, com os nossos amigos, com os nossos É. familiares, então, aí foca só no homem, que é o da Disney, né? O homem vai salvar a mulher, e é o que a gente foi domesticada a pensar dessa forma, a gente foi projetada a pensar, a dar importância só ao nosso relacionamento amoroso, esquecer de todo o resto. E quem é que Uhum. segura a gente quando a casa cai? É a rede de Uhum. apoio. Eu tava falando Uhum. com a minha melhor amiga hoje, eu falei, eu não sei o que seria de mim, eu falei com você também, se não fossem as minhas amigas. A minha melhor amiga, a minha prima também, ela é psicóloga. Eu falei, eu não sei o que seria da minha vida sem as minhas Uhum. amigas, porque quando a casa caiu, quando os homens me deixaram na mão, né, Uhum. desses relacionamentos que eu tive, quem tava ali pra me segurar eram as mulheres da minha vida. Tem Uhum. homens também, mas na maior Uhum. parte do tempo foi essa rede que estava ali para me segurar. E Uhum. outra coisa que você tocou o ponto que you hit the nail on the head. O padrão, os nossos padrões, a racionalidade. O nosso corpo fala uma coisa, Uhum. esses padrões, é o inconsciente. Uhum. Tudo que a gente, por exemplo, 95% do nosso comportamento é o nosso inconsciente. Quando a gente está dirigindo o carro, a gente não está aprendendo a dirigir o carro, a gente já sabe dirigir o carro porque está ali no nosso inconsciente, já foi feito o download de como dirigir o carro. Eu olho para essa latinha, eu sei que tenho que beber por aqui, eu não fico procurando como é que eu bebo isso, eu já sei porque está lá no meu subconsciente. Então, muito do nosso comportamento é desse inconsciente. Uhum. E aí, Uhum. quando você fala desse padrão, o que eu penso é a racionalidade, a lógica. Porque eu, como mulher, eu posso falar que eu sou feminina e eu esqueço da minha ração de usar o meu cérebro, às vezes, né? De não ficar só no meu coração, que eu vejo que grande parte da minha jornada psicodélica foi muito da minha intenção nas experiências psicodélicas, e agora que eu tô conversando com você, eu lembro abrir meu coração, abrir meu coração. Que tal a minha intenção começar a ser? Deixa eu começar a usar meu cérebro, deixa eu começar a ser mais lógica e racional, porque o meu coração ele tá sendo liderado por Grito. esses padrões que estão o que eu aprendi, sabe? Que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha família, e tá meio fora de controle o meu corpo. Então, deixa eu voltar para a racionalidade, porque a gente não vai resolver o problema com a mesma mente que criou. Eu não vou Uhum. resolver abrindo mais o meu coração.
O problema, na Uhum, verdade, foi porque eu abri demais o meu coração. Não que eu abri demais, mas talvez para as pessoas erradas que não estavam apoiando essa rede. Então, deixa eu ser mais uhum, racional na parte de como é que essa rede funciona. Deixa eu ir para a lógica e ver que tá, vamos imaginar que essa rede são 20 pessoas que eu tenho na minha vida que são próximas de mim, todo mundo segurando a mão. Se uma pessoa não segura a mão do outro, a rede está quebrada. Então, uhum, racionalmente, como é que essa rede funciona? São 20 uhum, pessoas segurando a mão. Tem uma pessoa que não está segurando a mão. O que a gente faz? uhum. Ai, o coração, não vamos acolher ela, vamos botar ela no centro da ciranda, sabe? Vamos remover a pessoa porque ela não está compartilhando nada, ela não está contribuindo para essa rede. Vamos remover ela ao invés de botar ela no centro, porque ela, como um ser humano, tem uma responsabilidade de maturidade de poder contribuir também. Ela não pode só ficar no vitimismo, na criança ferida, pensando só nela. Então, deixa eu falar, colega, não dá para você participar dessa rede de 20 pessoas agora somos 19 pessoas. Uhum, Racionalidade, a lógica, né? Pensando uhum, nessa rede, que eu sempre falo sobre maturidade. Só que a gente acaba caindo nos padrões, pensando com o nosso corpo, né, da atração uhum. física, de esquecer o que faz bem pra gente, o que faz bem realmente para essa abertura do nosso coração, não tá levando tanto a lugares magníficos, porque para abrir esse coração precisa ter essa rede de apoio. E como é que essa rede de apoio funciona? Com organização, cada um contribuindo ali, né? Adorei que você falou dessa rede de apoio. E ao mesmo tempo é isso, como que a gente perde a escuta do corpo quando a gente tem um histórico de trauma, né? Quando a gente fica, quando a gente passa a viver no modo de sobrevivência, relacionamentos abusivos, né? Você entra num outro modo de Hipnose. funcionamento ali que é para desfazer, né? Para Automático, é automático. Eu falei hoje para minha terapeuta, é hipnose. Eu estava sob efeito de hipnose. É um feitiço. E botar a pessoa no centro dessas 20 pessoas que eu tenho na minha vida. Deixa eu colocar essa pessoa aqui no centro. Vocês não conhecem ela, não tá contribuindo com nada, mas deixa eu botar ela no centro. Mas é ela que vai ficar no centro da minha vida. Mas Pausa. como assim ela tá no centro? Não. É porque a gente precisa acolher, né? E as pessoas da lógica falando, não, mas a pessoa não tá contribuindo, a gente precisa tirar ela, arrancar. A minha amiga fala, vamos arrancar ele da sua vida? Vamos arrancar? Vamos arrancar. Eu tô rindo, é porque ressoa mesmo, não porque eu tô Chorrindo, né? eu tô fazendo com que o problema seja menor. Eu não tô belittling the Aham, issue, mas assim, uhum. é o que acontece. E deixar É. ser guiado por essas forças do coletivo, né? O Jung E fala. ao mesmo tempo é isso, né? O processo de se abandonar, né? De chegar no ponto de se abandonar para salvar o outro, Hum, sendo que o outro não pediu para ser salvo, o outro não quer ser salvo, e, né? Você não vai ser bom você salvar o outro. Então, nem que você conseguisse, isso seria bom, né? Salvar o outro, porque aí você retira a autonomia dele quando você o salva, né? Então, eu acho que tem um lugar aí muito, muito tricky mesmo, né? Uma pegadinha, assim, fora todas as questões de gênero, né? Vamos falar do patriarcado, fomos socializados, né, para amar homens que não amam a mulheres. servir homens. Então é realmente assim como que essas redes elas vão nos nutrindo e nos fortalecendo. E é isso, por que que o meu namorado tem que estar no centro da minha vida e não as minhas amigas? Ou sei lá, a minha avó? Por que Uhum. que a pessoa com quem eu tenho relações sexuais ela precisa ser a pessoa mais importante da minha vida, né? Esse é um mito da monogamia, né? Que conta isso pra gente, né? Sendo que não necessariamente, né? Ela tá no centro da ciranda, ela nunca fez nada para estar ali no centro da ciranda. Ela não é uma criança, se fosse uma criança. Você se tirou do centro para colocá-la no centro, né? Sim, exatamente. Sim, e nós somos o centro. Se pensar, nós somos o centro dessas 20 pessoas que estão na nossa vida, né? Uhum, Sei lá, 10, 20 pessoas, não uhum, sei quantas pessoas que a uhum, gente tem em volta da gente, próximas, mas quem é o centro desse círculo? Somos nós. A gente uhum, não pode sair desse centro. Se a uhum. gente saiu do centro para colocar outra pessoa, aquela pessoa está A liderando rede aquele círculo balança. todo. Uhum, É o abandono, que você falou que eu acho que é muito romantizado, né? O abandono, principalmente na cultura brasileira. É, uhum, de nos abandonar, romantizar esse abandono. Ai, que eu tô cuidando de não sei quem, que eu tô fazendo por não sei quem. E aonde é que isso tá levando a gente? Cuidar da vida dos outros e salvar adultos. Salvar uhum, adultos.
A sociedade do cansaço, né? Cansaço total, Sim, exaustão. sim. E tá muito impregnado, né, na cultura. Aqui, Uhum, quando você tem um namorado, aqui na cultura americana, às vezes você não é nem casado, mas você já é uma família com seu namorado, você já tem um relacionamento ali que sua mãe não tem que ficar falando da sua vida. Quando você uhum, casa, é uma família, mesmo que é um homem e uma mulher, mesmo que não tenha um filho. E aí você uhum, tem, sua mãe não fica indo na sua casa a qualquer horário, não é uma coisa assim, sabe? uhum, É, uhum, então existem, só que aqui é o extremo, né? O extremo da separação. As pessoas, uhum, quando o americano fala com a mãe dele, é uma forma bem formal, assim. Ele sai de casa cedo, então ele atinge essa maturidade mais cedo. O uhum, brasileiro mora na casa da mãe até casar, ou se nunca casou, ainda mora na casa da mãe. Então, tem esses extremos, né? Que sempre o caminho do meio. Mas na cultura brasileira tem esse extremo de a gente cuidar da mãe e do pai, de tentar uhum, saber o que tá. Não, não tem fundamento isso, porque aí, novamente, a gente pega essa rede de 20 pessoas que a gente tem, a gente bota o nosso pai e a nossa mãe no meio, a gente sai do centro e o uhum, nosso pai e a nossa mãe, igual você falou, não pediram para ser salvos, nem precisam ser salvos porque são adultos, eles também têm uhum. a jornada deles de ir nessa jornada de autodesenvolvimento, e às vezes nem todo mundo quer mudar também, nem todo mundo quer mudar. A gente tá Não, é nessa. uma super arrogância nossa, né? Achar Sim. que Uhum. sou capaz de fazê-lo, Mas né? mas é uma ilusão também da experiência psicodélica, de sair achando que você é o dono do mundo, que vai salvar todo mundo, super-herói. Uhum. Todo dia nasce um novo Messias numa experiência psicodélica. Meu, o tanto de gente. Eu escutei recentemente a terceira pessoa que saiu de uma experiência psicodélica e falou que era Jesus. Eu falei, gente, quantos Jesus que a gente tem Um aqui, arquétipo né? redentor mesmo, uma coisa forte, né, no É. inconsciente E coletivo. assim, Todo mundo quer ser. e aí a gente para pensar o que aconteceu com Jesus, né? Aí esses dias eu tava assistindo um vídeo, o cara falando, nossa, mas pensa a vida que Jesus levou. E aí a pior parte da vida dele foi ele na cruz. Aí o que a gente faz? A gente bota um crucifixo no nosso pescoço e aquele é Jesus. E Jesus, se ele pudesse escolher um momento da vida dele, com certeza não seria aquele momento, o pior momento de sofrimento da vida dele. Então vamos pegar esse emblema de sofrimento e viver, vestir isso daí, né? Mas Criar é muito disso, sair né, da experiência para criar uma psicodélica. cultura de culpa e medo, né? Enfim, Exatamente, cristianismo, né? sim, sim, de KKK. punição, de punição. É, mas é muito porque quando você toma, você é a gota que volta para o oceano, e aí o seu coração abre, você vê qual a sua capacidade, você sai achando que você é o dono do mundo, que você é Jesus. E na verdade, todos nós somos, né? Tanto que eu escutei até esse guru falando, ele falou assim: Jesus não vai chegar, ele já chegou, ele está trabalhando através da gente. Cada um de nós somos Jesus e realmente a gente está fazendo esse trabalho dele, né? Andando o mesmo caminho que ele andou e fazendo esse trabalho individualmente dentro de cada um de nós. Então, essa é a chegada, a ressurreição de Jesus é dentro de cada um de nós, mas cada um interpreta da forma que quer, né? E também quem era Jesus? Era rebelde, ele vivia com as prostitutas, né? Então, tem toda a história aí de como é que Jesus foi apresentado pra gente e como é que ele realmente era. E outra coisa, Eu gosto muito de pensar assim, né? Quando eu penso nessas figuras religiosas que foram nesses avatares, né? Nesses grandes, nesses seres, né? De muita luz que vieram à Terra, é, é, eu me conecto muito, faz muito sentido para mim a visão do Tantra antigo, né? Do Tantra clássico lá atrás, amo. é, que fala sobre consciência, né? Então, E do corpo, né? E do corpo também. exato, mas é isso, sobre como a consciência se manifesta através do corpo, né? E que diferentes qualidades de consciência podem se manifestar. Então fala-se, né, da consciência crística, né? Então é como se fosse uma qualidade de consciência que, né, está disponível e que pode ser acessada, sabe? Então eu acho muito interessante essa forma de entender como que essas forças se movem, mas isso é a minha visão, né, pessoal, né? Não vejo verdades absolutas, muito menos quando se trata de, né, desses aspectos tão sutis aí da Mas o Tantra, na espiritualidade. verdade, não existe uma verdade absoluta no Tantra, né? Ele É. fala que, na verdade, tudo é acolhido. Tudo que Uhum, existe é sagrado, inclusive o uhum, corpo. exato, exatamente, Agora, exatamente. a gente queria falar um pouco sobre isso, porque o Tantra fala pra gente seguir o nosso corpo, né? Seguir a Uhum, sabedoria do corpo. Só que muito desse, porque eu falei que não para não acreditar no nosso corpo, né? Eu ainda entrei meio que em contradição, que esses não acreditar no nosso coração, no corpo e mais pro mental e pro racional.
Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o fato da gente estar deixando esses 95% do nosso inconsciente liderar o nosso corpo, vem muito do fato da gente não estar no nosso corpo. Uhum. Porque se a gente realmente estivesse no nosso É a separação, é, né, é mente e corpo, não é junto, né, na medicina chinesa a mente circula na corrente sanguínea, então tá junto, né, a mente é uma entidade física para a medicina chinesa, né, é a corrente sanguínea, então tá ali, tá tudo junto. Então como que a gente pode trazer consciência para esse processo de saber que tá tudo junto, sabe, de resgatar essa inteligência, porque o que que é o trauma? Ele dissocia, ele separa, você uhum, não conecta, você não tem acesso àquela verdade do seu corpo, por isso você pode ser enganada por ele, porque você está distante, né, a sua respiração está curta, o maxilar está travado, está com insônia, né. Então, tipo, esses lugares são lugares de desconexão, e aí você não vai acessar a inteligência do seu corpo necessariamente facilmente a partir disso, né. Então, como realmente, assim, o tantra, enfim, e várias outras práticas podem realmente contribuir para que você se ressensibilize à vida, né. E aí, é infinito esse tópico também. gosto desse tópico. Eu tenho igual uma fita, que tá travada, que eu falo sempre a mesma coisa, porque o dia que bateu esse e eu tô integrando até hoje, eu não sei se veio de uma experiência psicodélica, na verdade veio na experiência psicodélica do abuso que eu descobri lá, do quão Uhum, desconectada que eu estava com o meu corpo, de como que as uhum, mulheres da minha família tratam o corpo delas e de como que eu herdei isso, e de como eu tô uhum. desassociada com o meu corpo e de quão sagrado que meu corpo é, eh Sim. de quanto que eu tenho que me aproximar, e aí eu vi que a consciência já tá lá, já tá lá. Quem não tá é o corpo, então a jornada é do corpo. Tanto tem um Uhum. guru, Matt Kahn, que eu assisto, que ele fala: "A jornada espiritual não é nossa, é do corpo, Vai o corpo pra é a cá. jornada". Não É, é o vetor não é esse, não é né. ascensão, é descer no corpo, é trazer É, essa consciência pro corpo, porque o corpo é a ferramenta onde a gente vai expressar essa consciência. Então não uhum. adianta chegar em todos esses céus e não conseguir expressar, porque você está desconectado com o seu corpo, né, É, tipo, fazer e vários todas downloads. as tradições antigas vão falar: "Testa no chão, reverência, volta para o chão", sabe, né, diferentes tradições africanas, a própria tradição, chinesa, né, mais também, lá na Índia, é cabeça no chão, é reverência, é tipo, volta pra terra, se conecta com a terra, porque aí você vamos começar pelo começo, Uhum. né. Porque, de novo, né, de novo o tantra, se você quer elevar muito a sua energia e você não tem estrutura, você pode fritar o seu o seu o seu sistema nervoso, né, o seu sistema nervoso sutil, os nadis, né, os diferentes, caminhos de vata. Então, assim, você frita tudo se você fica, por exemplo, fazendo uma prática espiritual super forte, pranayama, respiração, não sei o quê, e você não tem estrutura. Você frita e você pode psicotizar, né, por excesso de pranayama, né. As pessoas não falam muito sobre isso, E a né, experiência então psicodélica, né, é um uhum. curto-circuito a experiência É, psicodélica. Eu já é um tive curto-circuito induzido a experiência psicodélica. exatamente, mas aí eu vejo que várias experiências psicodélicas eu já vi que é como se fosse uma carga elétrica que está passando num fio que não tem a capacidade para Tá comportar encapado, aquela né. carga elétrica. Então é tipo, Uhum, é pane no sistema. E é a experiência psicodélica. Por isso que a integração, que é a gente trazer para o chão, trazer para o corpo, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, que é ação, né, trazer uhum, as ações para o dia a dia. Como é que eu vou uhum, trazer tudo isso? E eu acho que a Ayurveda fala bastante sobre uhum. como Sim. trazer. Eu entrevistei o doutor Fabrício, ele trabalha com o doutor Pedro Andrade, não sei se você conhece ele é psiquiatra. Ele faz um trabalho com Uhum, psicodélicos e Ayurveda também, a gente estava falando exatamente isso, e eu falei para ele: "Como equilibrar?" Ele falou: "Comer batata, depois da experiência psicodélica, batata, uhum, planta coisas que venham do chão, da terra, né, se uhum, conectar com a natureza, botar o pé na uhum. grama", que são começar do começo, né, Sim, são os exato. básicos. É, O que que os voltar para o psicodélicos estão simples, falando né. pra gente? São as coisas básicas, cuida do seu corpo, se alimenta bem, faz exercício. É tipo, se os psicodélicos pudessem falar, o que que eles falariam? Básicos, né? Fala, Exato. pense.
Volta para a natureza, né? Volte-se para a natureza, né? Volta para os básicos. Uhum. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a sombra. Como você Hum, acha que os psicodélicos, misturando um pouco, né? Por mais que Jung não tenha sido a favor dos psicodélicos, é, como você acha que esses temas se entrelaçam do Jung, da sombra e dos psicodélicos? uhum. É, bem, eu acho que é isso. Eu acho que a sombra é a partir, né, dessa visão do Jung, né, desse conceito do Jung, né, da sombra enquanto aquilo que eu não sei. Então, é aquilo que eu não sei. Então, aquilo que eu não sei pode ser incrível, maravilhoso, um talento meu que eu ainda não descobri, e pode ser também uma dor, uma história, uma sensação, uma experiência, né? Algum conteúdo que é dolorido, que também, por sobrevivência, foi mantido sem inacessível ao estado consciente, né? Então, é, pensando nisso, o que que os psicodélicos fazem? Eles abaixam a porta, né? Então, se, né, tô sendo didática aqui, mas óbvio que, né, que não existe uma caixa consciente e inconsciente, mas pensando, né, se fosse assim, abre-se, né, as conexões se abrem e você passa a acessar aquilo que você não tinha acesso antes, né? Então, a sua consciência amplia. Então, o que estava inconsciente se torna consciente, e é isso que a gente chama de ampliação de consciência. E quando a sua consciência amplia, o que que você faz com esse espaço novo que você ganhou, né? Como que você lida, né, com essa sombra? Porque a sombra ela é importante para o desenvolvimento da consciência, ela é fundamental para o desenvolvimento da consciência. Então, assim, é isso. Não queremos trazer toda a sombra à tona, porque não temos condições de trazer toda a sombra à tona. Porque sem essa separação, sem algum tipo de película, de membrana, né, que cria uma inacessibilidade a alguns aspectos sombrios, a gente ficaria, né, psicotizadas mesmo e sem referência, sem um outro estado, né? Um outro estado que dificulta estar em sociedade, estar no laço social, né? Tá em relações, trabalhar e viver a vida, né? De adulto que tem um monte de demandas, então, e pode trazer muito sofrimento também, né? Pode gerar um estado de adoecimento, justamente porque excesso de expansão, ele pode ser muito doloroso também, né? Então, assim, quando você fica muito aberta, muito expandida, você também fica em carne viva. Então, quando você acessa a sua sombra, ou você acessa algum aspecto da sua sombra, porque, né, não dá para acessar tudo, isso, como que você traz isso para perto de você? Como que você pode perceber aquela enquanto uma parte sua que cumpre uma função nobre também, sabe? Que tem que se for pensar no nosso campo como um sistema mesmo, cada parte tem um tanto de autonomia, né? Quando a gente pensa nessas forças inconscientes, elas estão para várias direções. Então, considerando que elas estão para várias direções, cada uma quer uma coisa, cada uma pensa uma coisa. Por isso que é como que a gente abraça todas essas contradições. Então, quando a sombra vem, você poder levar amor para ela, né? Mas nem sempre vai ser fácil, porque às vezes é uma coisa bem difícil, né? E aí, às vezes você só vai abrir a portinha e vai olhar e falar, agora não. Às Espiar. vezes você vai entrar com tudo e vai se perder lá dentro, né? Então, como encontrar, como fazer, né? O que o Jung chama de descida, né? Então realmente a persona ela tá ali junto com a sombra, né? Então a persona enquanto essa roupa que a gente veste para estar no mundo e a sombra enquanto aquilo que a gente esconde porque não é tão agradável para o mundo ver. Então tem essa dinâmica e essa polarização, essa contração que gera entre esses polos, ela é importante para manter a psicodinâmica. Então, quando você se propõe a fazer uso do psicodélico para descer e acessar a sombra, pode acontecer de tudo, né?
Tem uma frase do Jung que ele fala: se você não trouxer a sua sombra para a luz, como é que fala? Você sabe da frase que eu tô falando? Ele fala: as coisas vão acontecer a sombra vai liderar as coisas na sua vida e você vai te chamar de destino. Como é que é a frase? Isso, é Correto. exatamente isso, é. Se você não trouxer a luz à sombra, como é que... Eu sou muito ruim de citação, amiga. Então, Muito ruim. inconsciente vai liderar a sua vida e você vai chamar de destino. Fino, é isso. É. É, outra coisa que eu lembrei, vamos fechar falando sobre relacionamentos, porque eu acho que relacionamentos estão ali exatamente para iluminar essa sombra. Porque se Uhum, a gente não tivesse, pensa que se a gente fosse o Wilson, o cara do Wilson, que ele vive com uma bola lá no meio do nada, não precisa trabalhar nada. Igual a freira que eu morei com ela há 3 anos, ela falou: Laís, é fácil meditar o dia inteiro, ficar lá no monastério. O difícil é eu sair, encontrar a vizinha, ela me xingar de tudo quanto é coisa. Aí é. sim o trabalho tá ali. Porque os relacionamentos que estão em volta da gente estão basicamente botando uma lanterna naquela sombra. E aí vai da gente olhar para aquela sombra para se conectar. Porque essa iluminação da sombra da pessoa iluminar essa parte da gente, que é uma sombra, que a pessoa consegue ver os nossos padrões, aonde é que está a nossa sombra, o que a gente está fugindo, o Uhum, que a gente está escondendo, o que a gente está repreendendo. Para conectar com a pessoa, a gente precisa acolher essa sombra. É realmente, eu tenho esse lado meu que eu começo a gritar quando eu fico estressada e blá blá blá, e acolher essa sombra para me conectar com a pessoa, porque é desagradável se conectar com uma pessoa que não consegue se conectar com a sombra dela. Ela trata a não sombra dá. dela como se fosse outra pessoa. Não, eu não tenho esse lado. Imagina, eu sou boazinha com todo mundo. Eu sei que eu tenho minha sombra, eu sei que as pessoas convivem comigo, por isso que esses dias eu falei, deixa eu escutar as pessoas que estão em volta de mim, porque elas sabem mais de mim do que eu sei. Elas sabem apontar, eu nem preciso ficar lendo livro sobre a sombra, entendeu? Nem preciso ficar Uhum, lendo Jung para saber onde é que tá a sombra ou tomar psicodélico. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão em volta de mim. Porque se uhum, eu realmente quiser me aprofundar num relacionamento com aquela pessoa, e eu tô fazendo a mesma coisa com a pessoa, eu também tô iluminando a sombra daquela pessoa, e aí vai da pessoa, ao invés de projetar em cima de mim, falar, realmente eu tenho esse meu lado, que uhum, eu falo um monte de merda, me desculpa, é uma parte da minha sombra, que porque passei por trauma tal, 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 eu ajo dessa forma, mas eu tô acolhendo e eu queria que você tivesse mais paciência comigo, muito obrigada por ter entendido e blá, blá, blá. Então, relacionamentos é basicamente isso, os relacionamentos servem, basicamente, não para iluminar nossa sombra, mas que para gerar essa conexão. A pior uhum, coisa que você pode fazer para um ser humano é botar em solitary confinement, botar na uhum, solitária. Então, uhum, qual que é o pico nosso de felicidade? É se conectar com as pessoas em volta da gente num level mais profundo. O que é esse uhum, level profundo? Se conectar no level da sombra também. Olha, eu uhum. tenho minha sombra e não que eu preciso curar alguma coisa pela pessoa, ou a pessoa tem responsabilidade. É estar ali junto com a pessoa enquanto ela está trabalhando na sombra dela. Foi o que a gente Porque vai conversou. olhando junto, né? Vai, Foi a vai minha amiga, que às vezes ela vai tratando lá e me cutuca, ela junto. me mostra a minha sombra, só que na maior parte do tempo ela me acolhe e fala: Eu entendo, Laísa, que você é imigrante, não tem muitas pessoas aqui, eu entendo que você se sente sozinha, e blá 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 blá. E outro dia ela fala: Laísa, acorda pra vida, se respeita, se situa, Uhum, né? E uhum, é muito fácil eu falar. Quando ela falar se situa e se respeita, eu falar, nossa, mas olha a vida dela também. Olha, eu projetar em cima dela a minha sombra, ao invés de falar, uhum, deixa eu olhar, porque é uma pessoa que é próxima de mim, ela faz parte dessa rede, ela se importa comigo. É muito uhum. fácil projetar a nossa sombra em cima É. das pessoas, ao invés de olhar. E relacionamentos é basicamente isso. Se a gente quiser ter relacionamentos profundos Uhum, e duradouros, e com conexão mesmo, a gente vai precisar se conectar não só no level da luz, mas da sombra, né? Eu queria uhum, saber de você. Vamos fechar uhum, essa experiência aqui, falando uhum, de como é que foi esses espelhos desses relacionamentos, de encontrar a sua sombra em várias pessoas. uhum. Tive várias experiências bem fortes, né, nesse sentido, e, e acho que percebi que foi ficando mais fácil de olhar para isso, realmente conforme eu ia trabalhando na minha sombra. Mesmo assim, tipo, não tem outro jeito, não tem, porque se você fica só colocando para fora, para fora, para fora, aí é isso, você se desconecta, você perde a referência, né? Você se esvazia, né? Então, ver os vários relacionamentos que eu tive, que eu vi projeção de sombra, eu percebi que
Algumas coisas era mais fácil de integrar e outras eu continuava repetindo. Aí tive que realmente fazer toda a pesquisa, né, e realmente colocando em prática. Olha quem tá aqui. Olha Ai, quem tá. que É, graça. colocando em prática, assim, muito, às vezes na marra mesmo, sabe? Às vezes muito de um lugar, assim, de ser abandonada e viver muito a sensação de rejeição e perceber que isso, na verdade, vinha de um lugar mesmo de distorção de imagem que eu tinha de mim, sabe? Porque se eu sou essa pessoa que é nada, então eu mereço isso mesmo, né? Ainda dentro desse contexto cristão de merecimento, não sei o quê. Então eu mereço isso, eu mereço esse amor que me trata assim, que faz isso e isso comigo. Então, e a partir do momento que eu fui ajustando a minha lente, né, da minha autoimagem, não só autoimagem física, mas autoimagem intelectual, autoimagem emocional, né, também. Então, fui conseguindo, assim, me reconectar com o meu corpo, e aí, a partir disso, conseguir melhorar a qualidade do meu discernimento. E aí, passei a permitir relações na minha vida que trouxessem essa qualidade, que trouxessem esse lugar, assim, de comunicação, de abertura, de honestidade, de vulnerabilidade, né? A minha sensação é que foi só a partir disso que a sombra foi integrada nesse sentido dos relacionamentos mesmo, assim. De novo, não acho que cheguei em lugar assim, ai, agora eu entendi. Não, é diário, né? É um processo diário porque é psicodinâmico, é dinâmico, né? Não existe chegar lá, não existe agora eu sei quem eu sou e é isso para sempre. Não, é tudo, ó, tudo muda, é transitório, tá mudando, então é uma prática, né? Então eu vejo que realmente assim é criar uma relação com a sombra, ao invés assim de, nossa, preciso de grandes revelações de sombra. Essas revelações de sombra elas vão acontecer, quer a gente queira ou não, é inevitável, quer você tome psicodélico ou não, entendeu? Elas vão acontecer. A questão é como que você vai se paramentando, se equipando para que esses encontros te potencialize e te façam expandir, né, de dentro para fora, não só de fora para dentro, né? Tipo, o mundo me contando, né? Isso também é muito importante, o mundo me contar de mim, como você falou. Isso não existe só eu contar de mim para o mundo. É o tempo inteiro, o mundo me contando de mim e eu contando do mundo para o mundo e contando de mim para o mundo. Então, essas imagens elas vão se transformando durante a nossa vida. Então, a, é, é, essa, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que foi isso, assim, antes era uma repetição atrás da outra, padrão, Mas é padrão, isso que padrão, você padrão. falou. A sombra são os padrões. São É. essas repetições que, tipo, Hum, é uma roda gigante. Você entrou no relacionamento, aí bem, você não sabe quando é que você vai conseguir sair. Aí você saiu do relacionamento tóxico, só que você não aprendeu. Aí você vai na mesma roda gigante, aí você vai de novo até você sair. Aí você vai repetindo, porque você não tá enfrentando a sua sombra, que é um padrão meu de que eu aprendi muitas vezes intergeracionais que a gente aprendeu. E deixa eu olhar aqui como é que é o relacionamento dos meus pais, como é que é os relacionamentos das mulheres da minha família. Quais são as coisas que eu qual é tô. meu conceito de amor? Qual é meu conceito de cuidado? Exatamente, Né? exatamente. Ele me machuca porque eu assisti meus pais fazendo isso, eu vejo amor como machucar, só que isso não é amor. Isso não é Uhum, companheirismo. Por que que eu tenho esse conceito de amor, de me machucar dessa forma? E igual uhum, você falou, é muito trabalho da autoimagem, da gente trabalhar, porque muito da nossa autoimagem veio da nossa mãe, né? A gente aprende a se amar com a nossa mãe. Então, uhum. dependendo de como ela se viu, como ela ensinou a gente a se ver e do que a gente assistiu na nossa infância, essa não, eu preciso ver, olha o tanto de trabalho, principalmente nós, né, que a gente fala, o tanto de trabalho que a gente já fez, né, gente? Quem Uhum. somos hoje, a nossa intelectualidade, nosso level de consciência, o tanto que a gente, de tanta coisa, de experiência psicodélica que a gente já entrou, que é uma experiência de morte, uma experiência psicodélica. É Uhum. basicamente um suicídio. Você entra na experiência psicodélica sabendo que a pessoa que entra não é a mesma que vai sair. Então a gente tá se anilando ali o mesmo tempo inteiro.
e se Uhum, aprimorando e chegando. Só que a imagem que a gente tem é dessa pessoa que começou a jornada, mas não, eu já mudei, olha quem eu sou agora. De ver quem a gente realmente é e colocar pessoas em volta da gente que refletem essa preciosidade que é quem a gente é, ao invés de colocar pessoas que estão machucadas, que estão no mesmo lugar onde a gente começou e estão refletindo na gente só as nossas feridas e a nossa sombra. Eu acho que grande parte, e você foi bem no ponto, é acolhimento dessa sombra. As pessoas que uhum, ficam só projetando as coisas dela e a gente projeta também, você fica ali, são duas crianças que não uhum, conseguem acolher a sombra, né? É um bate, o outro bate também. Será que a gente pode parar e vamos acolher a nossa sombra? Só que a pessoa ali precisa acolher a sombra dela e eu preciso acolher a minha. Não existe acolher a sombra do outro, né? É um uhum, trabalho de integração que a gente faz pra gente mesmo. E muito disso é colocar as pessoas certas em volta da gente. Tem até a frase lá. Before diagnosing yourself with depression, make sure you are not surrounded by idiots. Assholes, uhum, né? Alguma coisa assim. Antes de uhum, se diagnosticar com depressão, veja se você não está cercada por idiotas, né? Então, quem uhum, são as pessoas que a gente coloca em volta da gente? E aí, conforme a nossa autoimagem vai mudando, a gente vai melhorando as pessoas em volta da gente, porque eu sou isso. Se ela não tá refletindo isso para mim, sai da uhum. minha vida. Vamos sair É desse, mais saiu da minha fácil, vida. né? Vai ficando mais É, fácil. A sim. peneira vai afinando, Aí assim, você vai sabe? se plantando em lugares férteis, aonde, Uhum, imagina, o relacionamento que a gente nem se conhece direito, mas eu falo pra é, você, né? Enquanto uhum, você foi falando aqui do seu processo, eu falei, meu, ela é uma puta mulher, olha o tanto de coisa que ela tem dentro dela, quanto mais você cutuca, mais coisa sai. Então, assim, colocar aham, as pessoas certas em volta da gente, que aí o céu é o limite, igual você falou, é um trabalho psicodinâmico que continua acontecendo infinitamente. E agora uhum, imagina que, porque muito dessa sombra é puxar a gente para baixo, para onde a gente estava. Agora imagina se a gente coloca as pessoas certas em volta da gente, a gente vai subindo, 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 subindo. E é uhum, isso que é descobrir e cuidar desse coração que a gente abriu, dessa sacralidade, desse Jesus que existe dentro da gente, né? E aí sim a gente está trabalhando em comunhão com as outras pessoas, né? No pun intended, em comunhão com as outras aham, pessoas em volta da aham, gente, em comunidade, cuidando dessa rede. São pessoas que estão pensando em outras pessoas também, não só nela, porque a pessoa que está ferida e não está trabalhando na sombra, ela é um buraco negro que vai sugando tudo em volta dela. Ela vai uhum. brigando com todo mundo, a culpa é de todo mundo, a culpa nunca é dela, ela nunca se olha, o que que eu tô fazendo, qual que é a minha culpa no É a cartório, maior aponta o vítima, dedo né? pros É outros. a É a grande vítima. sofredora. É a criança, né? Mas um Uhum, adulto, ele sabe que tem uma responsabilidade. E quando a gente interage com essas outras pessoas que são maduras, a gente fala: Uau, olha o meu potencial como ser humano. Porque a gente uhum, consegue. Esses espelhos não estão só refletindo a sombra, estão refletindo nossa luz também, o que a gente é capaz. E essa sombra que quando essas pessoas iluminam, pessoas certas em volta da gente iluminam essa sombra, a gente expande, porque é mais, igual você falou, é mais amplia, é mais material. Então eu descubro mais de quem eu sou, né? uhum. Mas se a gente colocar as pessoas certas em volta da gente. É, Então, por isso que a rede é tudo, né? é. Nossa. Que conversa, Paula, que conversa. Hum. Tá que pariu. Bom, que essa conversa possa inspirar a rede, né? Com Inspirar a rede a certeza. criar mais redes e trazer boas ideias, sabe? Boas perguntas, novas perguntas. Novos Discordem, problemas. sabe? Discordem de nós, discordem entre si, porque Conteste, né? contestem, porque é isso, assim, sabe? A gente ir no automático é uma das coisas que dissocia, né? Que cria essa distância entre o que eu percebo no meu corpo, no aqui e agora, e o que a minha mente fica a milhão processando informação, tela, Hum. 1000 estímulos, e aí realmente é muito difícil o corpo acompanhar, né? Esse ritmo Android aí do sistema operacional, né? Ritmo Android. Essa toma. Gratidão, Paula, pelo trabalho, meu, que Eu você fez adorei. de cavar, de mergulhar, como é que o Jung fala? Dessa descida, de ter coragem de descer no porão e catar coisa lá que dá para outras pessoas. Eu falei, é quebra de paradigma. Você está abrindo agora o trabalho que você está fazendo, de Hum, integração psicodélica, de pesquisa psicodélica, nessa renascença psicodélica, você está abrindo o caminho para outras pessoas que vão vir depois de você, que você faz coisas agora que você não está vendo qual que é a repercussão que vai ter mais para frente. A gente não conseguiu falar muito sobre a integração psicodélica de como que tá sendo esse trabalho, a gente vai precisar fazer o round two. outro. Adoro. Mas, nossa, gratidão eterna pelo trabalho de autoconhecimento, de descobrir
de descer dentro de você mesma e conseguir é uma árvore, né, o Jung fala, a árvore Uhum, não consegue chegar lá em cima se não descer lá para baixo, para as raízes, né, para o inferno. Então, eu consigo apreciar essa árvore que você é, de estar trazendo esse trabalho para outras uhum, pessoas, uhum, de estar sendo um solo fértil para essas pessoas também que estão em busca de experiências psicodélicas também, dessa descida, que eu acredito que a experiência psicodélica seja essa descida na sombra, né, de saber preparar as pessoas para irem nessa descida, e você só consegue preparar quando você já foi na descida. Então, eu aprecio muito você como pessoa, uhum, como psicóloga, como quebradora de paradigmas. O que você está fazendo agora principalmente no Brasil. Eu aqui falo abertamente, todo mundo fala, nossa, você tem tanta coragem de falar sobre psicodélicos. E eu vejo que não é todo mundo que fala. Então eu aprecio sua presença aqui, você conseguir falar abertamente, tendo o uhum, trabalho que você tem, sabe? E uhum, na mente do brasileiro também, que não tem tanto a mente aberta igual aqui nos Estados Unidos. Então, muito, muito, muito obrigada. uhum. Ai, agradeço demais, mana. Muito bom te ouvir, tá juntas um pouco, né? Tava com saudade e ouvir tudo isso que você tem para trazer também, para a gente compartilhando e realmente nutrindo essa rede, né? Então, realmente que essa conversa aqui possa chegar onde a gente nem imagina, mas que para os ouvidos que vão estar abertos, né? Então, Para pronto. ouvir, questionar, né? Mentira. Compartilhar. Agora, Paulo, eu quero que você faça uma coisa, que às vezes eu esqueço, mas todo final do podcast eu pergunto se você tivesse um microfone para falar com esses 8 bilhões de formiguinhas dessa realidade aqui, quais são as coisas que você falaria para essas pessoas que estão, sei lá, às vezes perdidas na integração psicodélica, ou hoje notaram, depois dessa conversa, que elas têm um monte de caixa aberta que não abriram, ou que não estão com coragem de enfrentar essa sombra. O que que você tem para falar para essas pessoas? Hum. Ah, eu acho que o que eu teria para falar para essas pessoas é que não precisa de pressa, sabe? Na pressa a gente perde um tanto da experiência, né? Então, mesmo é óbvio que a cura ela se faz urgente quando você está em sofrimento, né? Então, quem está em sofrimento tem pressa. Então, não é simplesmente também um lugar romântico de não tenha pressa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é, se você está com a sensação de que, nossa, eu tenho caixas abertas e tudo mais, o que que eu vou fazer, por onde eu começo? Começa com calma, sabe? Começa tomando consciência de que talvez seja importante você se reconectar com o seu corpo, né? Que talvez seja importante você se dar oportunidades de ócio, de tédio, de fazer coisas desimportantes, né? Perder a importância, a grandiosidade um pouco, e que talvez isso ajude a começar a cuidar dessas caixas, né? Voltar para o simples, voltar, né? Um reencantamento pela vida. Como isso é possível numa sociedade onde tem um monte de depressão, sabe? E todo tipo de violência, de abuso. É bem desafiador, né? Mas então, dentro do seu contexto, o que é possível para você? Dentro do que você tem acesso, o que é possível para você? Como que você pode se conectar com o seu corpo dentro do que é possível para você, né? E a partir disso você pode continuar expandindo a sua consciência no dia a dia e comuniquem-se, né? Eu acho que uma coisa que eu também digo é comuniquem-se, façam o exercício de criar narrativas, criar imagens, encontrar palavras para se expressar, porque é muito precário, né? Em geral, o nível de comunicação, e esse é um dos grandes problemas de relacionamento, né? Que a gente vê no consultório. Nossa, as pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem conversar. Será que é porque estão muito ensimesmadas? Será que é porque estão muito desconectadas de si? Será que é tudo isso junto? Então, quando uma das pessoas vai para a experiência psicodélica e a outra não vai, é tipo, oi, morri, voltei, e outra pessoa não fez isso. Então, como que a gente reajusta agora? Sabe? E não, e de novo, não de um lugar de ego espiritual, de ai, agora eu tô mais evoluído porque eu tomei psicodélico, muito pelo contrário, né? Idealmente agora eu tô mais humilde, né? Depois que eu tomei um psicodélico perante a tudo, mas essa humildade justamente me permite ser mais fiel aos meus limites.
né. Então acho que as palavras chaves, né, seria escutar o corpo, porque a partir disso você reconhece seus limites, e a partir disso você realmente pode ter um campo mais seguro para abrir seu coração, sem ficar tão exposta, tão em carne viva, tão vulnerável a qualquer coisa. É. Uau, 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 uau. Gratidão. Paula, como é que as pessoas te encontram depois daqui? Olha, acho que, talvez o jeito mais fácil seja através do Instagram mesmo, @ayuremah, Ayuremah, e, aí lá tem pode mandar mensagem, e a partir e no Linktree também tem o contato do WhatsApp, pra falar, para agendar consulta, ou sei lá, fazer perguntas. Descobrir mais, mas no Instagram tem bastante coisa. E o filme tá no YouTube, aí Vou depois deixar você os links aqui embaixo tudo para as pessoas te encontrarem. Gratidão, Paula. Eba! Uhul.